hoje eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 14 até o verso de número 29. E o tema da mensagem de hoje é: com Cristo a morte é prêmio. Marcos capítulo 6, dos versos 14 até o verso 29. E o tema da mensagem é: com Cristo a morte é prêmio. Diz assim a palavra de Deus: o rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido. E algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias. E outros ainda diziam: é um dos profetas como nos antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: é João, que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, o qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: não é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais militares e às autoridades da Galileia, a filha da própria Herodias apresentou-se e, dançando, agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, e eu o darei a ti. E acrescentou, jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me des agora mesmo a cabeça de João, em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando à jovem, esta entregou a sua mãe. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e o puseram numa sepultura. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar de mais uma vez. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar todas as verdades contidas aqui, Deus, e fale poderosamente, Pai. Nos transforme, Deus, nos ressignifique de dentro para fora. Faça com que nós possamos sair daqui, Deus, melhores do que nós entramos. Obrigado por esse privilégio, Deus, que nós temos no Teu Filho amado Jesus Cristo, pois é no nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vimos há 3 domingos atrás que Jesus ele tinha ido a Cafarnaum, a sua terra, a cidade de Nazaré, lá na Galileia. Saiu de Cafarnaum e subiu, foi lá para Nazaré, onde recebeu o convite para pregar na sinagoga local, e justamente num dia de sábado. Após Jesus ensinar o povo com poder e autoridade, todos ficaram o quê? Espantados, pois eles conheciam Jesus desde pequenininho. Alguns se maravilharam com a sua doutrina, com as suas curas milagrosas. Já outros desdenharam dele, justamente por saber quem era sua mãe, quem era o seu pai. E a história, digamos, um pouco duvidosa para aquela gente lá, com relação ao quê? Ao nascimento de Cristo. O texto nos disse que Jesus fica admirado com a incredulidade daquela gente. Em virtude disso, ele realiza o quê? Poucas curas e milagres lá naquele local, como se fosse uma espécie de juízo contra aquele povo, assim como ele fez com as parábolas. Depois Jesus ele ordena a seus discípulos
que partam em duplas para os vilarejos ao redor, para pregar o Evangelho, e que se fossem recebidos com a mesma incredulidade que os nazarenos tiveram com o Senhor, que batessem o pó das sandálias a fim de dizer que a justiça de Deus estava sobre eles. Vimos todas as implicações que aquele texto maravilhoso nos trouxe, e agora então, com os apóstolos percorrendo muitas aldeias, levando a mensagem do Evangelho, curando doentes, expelindo demônios, meus irmãos, essas notícias então se espalharam como um rastilho de pólvora por toda aquela região. E Marcos agora vai registrar qual foi a reação do rei Herodes quando toma conhecimento do ministério de Jesus. Jesus estava cada vez mais popular, e Herodes, pensando que João Batista, a quem ele mandou matar, havia ressuscitado dos mortos na pessoa de Jesus, justificando assim todos aqueles poderes que via em Cristo. E aqui nós vemos Marcos fazer uma pausa nos relatos que vem fazendo para justamente falar da morte de João Batista, como se fosse, irmãos, um parênteses na sua narrativa. Marcos, enquanto narra o envio dos apóstolos por Jesus, a fim de pregar nas vilas daquela região, registra esse fato ocorrido em meio a tudo isso, que foi a morte do Batista. Um dos propósitos de Marcos com esse registro é de preparar os seus leitores para o que haveria de vir, que era a morte do próprio Senhor Jesus. Então vamos ao texto, dos versos 14 ao 16, Marcos registra a interpretação do rei Herodes sobre o ministério de Jesus, através da culpa que havia em sua consciência. Ele tinha mandado matar João Batista, e em seguida chegam as notícias dos feitos de Jesus. Automaticamente ele pensa, é o Batista, não tenho dúvidas, aquele a quem mandei decapitar. Meus irmãos, eu vou precisar um pouquinho mais da sua atenção hoje, porque é um texto extenso, um texto bem complicado, e caminhe comigo aqui para a gente não perder o raciocínio, amém? E mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não, e leia novamente comigo dos versos 14 ao 16. O rei Herodes soube disso, pois o nome de Jesus se tornara conhecido, e algumas pessoas diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam, é Elias. E outros ainda diziam, é um dos profetas do antigo. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia, é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar. Meus irmãos, o rei Herodes aqui era Antipas, um dos muitos filhos de Herodes, o Grande, aquele que no início do Evangelho mandou matar todas as crianças na tentativa de acabar com o Messias. E esse Herodes, o pai, o Grande, ele tinha uma vida regada de muita, mas muita promiscuidade. Ele tinha diversas mulheres, diversas amantes, e com ela teve vários filhos, todos eles levando o nome de Herodes. Desses filhos, 4 aparecem no Novo Testamento. Herodes Antipas, esse qual nós estamos vendo. Ele era governador da Galileia e da Pérea, onde ficava a cidade de Jesus, Nazaré. Depois tinha Herodes Filipe, irmão de Antipas, que governava a região de Itureia e de Traconites. Depois Herodes Arquelau, que governava a Idumeia, Samaria e Judeia. E depois Herodes Agripa, que por sua vez só vai aparecer lá no livro de Atos, e veio governar a região de Antipas depois de ele ser deposto. Por isso o registro dele mais para frente, só lá no livro de Atos. Portanto, Herodes do texto que nós acabamos de ler é o Antipas, filho de Herodes o Grande. Irmãos, é importante saber disso, para que a compreensão do relato de Marcos não seja de forma equivocada. Então Herodes Antipas, governante da região, que Jesus e os apóstolos estão pregando, realizando curas, expulsando demônios, e na cabeça de Antipas era só
um assunto: quem é esse Jesus? Quem que é esse cidadão? Jesus era cada vez mais popular. As multidões seguiam ele por conta dos sinais e prodígios que realizava. E ele anunciava uma estranha mensagem para muitos: que o reino de Deus, ele está próximo. O reino que os profetas do Antigo Testamento anunciavam que viria, Cristo disse, havia chegado. E a pergunta na cabeça de Herodes Antipas é: quem que é esse cidadão? Quem que é esse Jesus? E as pessoas que trouxeram as notícias de Jesus para Herodes tinham algumas explicações, como podemos ver aqui no verso 14. Era João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso o poder que ele tem. No verso 15 nós vemos pessoas dizendo: não, ele é o profeta Elias. E no 16 outros dizem que Jesus era um dos profetas antigos do Antigo Testamento, Jeremias, que ressuscitou e Deus trouxe de volta à vida. E aqui nós vemos um ponto interessante: enquanto os inimigos de Jesus davam a ele um status de profeta, o povo que o conhecia, povo da sua terra, não queriam nem reconhecer Cristo em absolutamente nada. O ponto que o próprio Jesus dizia: um profeta ele não tem honra na sua própria casa. Mas fora de casa, os inimigos diziam: no mínimo, ele é um dos grandes profetas que ressuscitou. E aqui eu abro outro parênteses, irmãos. Muitas vezes, a nossa proximidade com o Evangelho, com o passar dos anos, muitas vezes faz com que nós compreendamos quem Jesus é de fato. Infelizmente, algumas pessoas acabam o romantismo de amor a Cristo, a empolgação de ter um relacionamento abençoado com Ele, pois entendem, sabe o que? O custo disso. E acabam se esfriando na fé. Enfim, Herodes Antipas então prefere a explicação de que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos por dois motivos. Vamos lá. Primeiro, a culpa em sua consciência por ter matado ele. E segundo, a mensagem de Jesus ser muito parecida com a mensagem de João. A mensagem de João era: arrependei-vos. E a mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Herodes pensou: rapaz, eu já ouvi isso em algum lugar. Eu já ouvi essa mensagem em algum lugar. Então lembrou de quem? Automaticamente do Batista. Bom, o texto vai continuar nos versos 17 e 18, e lá vamos ver o motivo que levou Herodes a matar Batista. Leia comigo os versos 17 até o verso 18. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Meus irmãos, para a gente entender o porquê que João pegava no pé de Herodes, temos que ver o nível de promiscuidade que Herodes vivia. E quem era Herodias? A sua esposa. João ele condenava Herodes publicamente pelo fato de estar casado com a mulher do seu irmão. E olha a complicação da situação. Herodias, que é o motivo da discórdia, era filha de Aristódomo, outro filho de Herodes. O pai, Herodes o Grande. Aí ela se casou com Filipe, que era irmão do seu pai, portanto seu tio. Aí ela separou de Filipe e casou-se com o seu irmão Antipas, que também era seu tio. E Herodes Antipas, por sua vez, se divorciaram da sua primeira esposa, sem razão alguma, para casar com Herodias. Ou seja, todo mundo casava com todo mundo. Os historiadores fora da Bíblia relatam em diversos escritos antigos
que na dinastia de Herodes era conhecido como a dinastia da imoralidade. Casava-se parente com parente, tio com sobrinha, sobrinho com tio. Enfim, era um antro de promiscuidade daquela família. E toda essa imoralidade era combatida por João Batista nas suas pregações. E no verso 18 vemos que João dizia: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. E isso, irmãos, era feito de modo particular entre os dois, mas também de modo público. João dizia: você não tem direito de viver com essa mulher. Mas aí, irmão, você pode estar perguntando assim: por que Antipas não podia casar-se com Herodias? Simples, pois estava na lei de Moisés. E Antipas era um idumeu, ou seja, descendente de Esaú, irmão de Jacó. E eram obrigados a seguir a lei, apesar de ser gentios. E em Levítico 18:16 diz assim, presta atenção: não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é desonra para teu irmão. E lá em Levítico 20:21 diz assim: se um homem tomar a mulher de seu irmão, é impureza, será desonrado seu irmão, ficarão sem filhos. Portanto, a lei de Moisés proibia que alguém pudesse casar com a mulher do seu irmão. E mesmo que Herodes não fosse, digamos aí, um judeu forçado, né, meio na marra, ainda assim João Batista entendia que a lei de Deus valia para todos. Por isso ele denunciava a atitude daquele rei, que pretendia ser rei dos judeus, governar sobre os judeus, mas não queria seguir a lei dos judeus. Por conta disso, ou seja, da firmeza de João, finalmente Herodes manda prendê-lo, ali mesmo, no calabouço do seu palácio. Então eles vão e acorrentam João e o deixam preso. Na verdade, irmãos, Herodias não queria ele preso, queria ele morto. Prender era pouco para ela. Tipo assim, quem que esse sujeitinho aí pensa que é? Me chamando de uma qualquer, de mulher da vida? Ela odiava João Batista. Mas Herodes, ele relutava em matar João. Vamos ver o porquê. Leia comigo os versos 19 e 20, por favor, acompanhe comigo a leitura. Por isso, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Irmãos, Herodes temia matar João por medo de que o povo se voltasse contra ele, pois João era muito respeitado pelos judeus, era considerado um profeta, e governante nenhum quer isso, revolta do povo, jamais. E também o verso 20 nos diz que João exercia uma certa influência sobre ele. Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava o quê? Muito impressionado, e o escutava de boa vontade. Irmãos, aqui nós podemos ver um homem dividido. Se por um lado ele tinha raiva, ódio de João pelas suas denúncias públicas de imoralidade, por outro lado, o texto nos diz que ele temia João. Ele tinha medo de João Batista, pois sabia que era um homem íntegro, justo, santo, um homem de Deus. E ele sabia que João estava certo e que ele estava errado. Ele sabia disso. Herodes não podia encontrar uma causa justa para acusá-lo do que quer que seja. Não havia uma acusação concreta sobre ele, a não ser que João denunciava o seu pecado. Por isso Herodes o temia. E um detalhe importante que o texto revela
é que Herodes gostava do quê? De escutar João. Talvez uma vez por semana, sabe, da escuridão lá do calabouço sai aquela figura vestida de pele de camelo, lembra? Com justiça atravessando ele no olhar. E Herodes sentava e João dizia: Herodes, você não pode tê-la, você não pode ter Herodias. Herodes, você sabe disso. Arrependa-se, Herodes. O reino de Deus, Herodes, ele já chegou. O Messias já está entre nós. Você, Herodes, conhece a lei. Você conhece as promessas de Deus. Você sabe que Deus revelou ao nosso povo. Arrependa-se, Herodes. E eu fico imaginando Herodes assim, com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus do céu, o que eu faço? Sabe, em luta. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Já se sentiu assim alguma vez? Em saber que você está errado. A esposa falando que você está errado. O marido falando que você está errada. Os filhos falando que você está errado. O pastor falando que você está errado. Deus falando que você está errado. Até as pedras da rua que você tropeça dizendo: você está errado. E mesmo assim, por amor, por apreço, por apego a algo ou alguém, a gente segue o quê? Insistindo no erro, insistindo no equívoco. Meus irmãos, sabemos que não é fácil. Quando o vício, por exemplo, nos domina, quando a imoralidade nos persegue, quando o nosso autocontrole, ele nos abandona, e quando percebemos, estamos tão afundados, mas tão afundados, que você olha para cima, você pensa: não consigo mais nem voltar. Olha só o que diz Provérbios 29, verso 1, presta atenção. Quem persiste no erro, depois de repreendido várias vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Percebe que a destruição repentina acontece em quem persiste no erro? Porque se houver, irmãos, repreensão, e isso for feito em amor, há esperança. Mas ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas se tiver errado, em lutas com o equívoco, e for repreendido, irmãos, não se ire. Não se ire. Nem se volte contra. Entenda, é a chance dada por Deus de voltar à retidão, de voltar aos olhos para o Senhor, amém? Não lute com isso. Não podemos deixar o nosso orgulho nos cegar, irmãos. Tiago 5, 19 a 20, presta atenção. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro, do seu caminho, salvará da morte uma vida, e o cobrirá de uma multidão de pecados. Meus irmãos, repreensão e amor aos olhos de Deus é zelo e não menosprezo. Não lute com isso. O texto diz que Antipas ficava impressionado, perplexo com as palavras de João. E ele não conseguia parar de ouvir o Batista. Uma relação de ódio e amor com a mensagem de João e com o reino de Deus. Mas ele não tomava uma decisão. Inclusive o verso 20 nos diz que ele guardava João em segurança. Em segurança. Mas segurança contra quem? Herodias, obviamente. Portanto, Antipas protegia João da sua própria mulher. Aí, quando o tempo passa e você não decide, irmãos, a história vai decidir por você. Pode apostar nisso. Lembra da situação do muro? Do homem caminhando no muro?
Enquanto você estiver em cima do muro, você sabe o lado que você está. Portanto, irmãos, a decisão que não tomamos, alguém vai tomar por nós. Sempre. E a indecisão de Herodes de largar ou não largar aquela mulher, de fazer ou não fazer a vontade de Deus, a história chega então e decide por ele. Leia o verso 21 comigo, por favor. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, os seus oficiais militares e autoridades da Galileia. Chegando, porém, irmãos, o quê? Um dia oportuno. Mas oportuno para quem? Para Herodes? Não. Para o inimigo de João. E a ocasião aqui é o aniversário de Herodes. E uma curiosidade: a única vez que a Bíblia menciona uma festa de aniversário é aqui. Não existe outra. Aniversário de Herodes. E curioso, não? Tanta gente boa para ser lembrado nessa data, e Deus escolhe quem? Herodes. Enfim, propósito de Deus nós não sabemos, meu irmão. O texto nos diz que Herodes convida 3 classes importantes do seu governo: os nobres da corte, os oficiais do seu exército e autoridades do seu reino, lá na Galileia. E não sabemos, irmão, se como parte do evento, ou como surpresa arquitetada por Herodias, a filha dela entra no salão e o quê? Começa a dançar para o rei. Lê o verso 22 comigo. A filha da própria Herodias apresentou-se e dançando agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu o darei a ti. Meus irmãos, o famoso historiador judeu que se tornou cidadão romano, Cláudio Joséfo, nos diz que o nome da filha de Herodias era Salomé, e que possuía uma beleza ímpar, poucas vezes vista. Salomé então entra no salão e começa a dançar. E ela, na condição de princesa, obviamente, todo mundo passa a olhar para ela. E muito provavelmente, irmãos, aqui não era um balé, uma dança clássica, uma dança comportada, mas uma dança extremamente carregada do quê? De sensualidade. Quem sabe querendo o quê? Provocar mesmo o seu padrasto. Lembram, eles não tinham escrúpulos de se relacionar com parentes. Provavelmente Herodes já devia estar o quê? Embriagado e envolvido com toda aquela sensualidade da dança de Salomé. Então ele promete à moça que daria a ela o que ela pedisse. E detalhe, sob juramento. Leia o verso 23 comigo. E acrescentou jurando: tudo que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Meus irmãos, por isso que a Bíblia nos diz: não vos embriagueis com o vinho. Sabe por quê? Porque a gente faz bobagem, irmão. Como essa aqui, o que ele acabou de dizer. Você pode ser o mais, sóbrio dos seres humanos, mas dominou você, anote, você vai fazer bobagem. E o texto nos diz que a moça sai apressadamente para conversar com a mãe. Lê comigo o verso 24. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: o que eu vou pedir, mãe? O que pedirei? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Tipo assim, ela corre para a mãe: mãe, deu certo, mãe. O que eu peço agora? Meus irmãos, uma coisa nós não podemos negar: Herodias trazia sua filha ali, nas rédeas curtas. Portanto, mamães, presta atenção, mãe, não despreze a influência que você exerce sobre a vida do seu filho. Se a sua influência na vida do filho ela for sábia, seus filhos poderão seguir por caminhos bem tranquilos.
Se a sua influência for tola, seus filhos podem sim se perder, e você nem se dará conta disso. É óbvio que a decisão é dele, mas o parâmetro quem dá é o pai e a mãe. E quando menos perceber, irmãos, será tarde. Busque o Senhor a cada dia, irmãs, e reflita Cristo na vida dos seus filhos. Amém? E Herodias, mais do que depressa, responde à filha: pede a cabeça de João Batista. Meus irmãos, o texto nos diz que a moça voltou o quê? Correndo. Antes de que alguém diga a ele: Herodes, você está doido, Herodes? Você não está exagerando não, Herodes? Ela não deu tempo. Ali foi vap-vup. Lê comigo o verso 25. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. Então, antes que o rei pudesse mudar de ideia, ela corre até ele para fazer o seu pedido, e acrescenta duas coisas que a sua mãe não pediu: quero a cabeça dele num prato, e que seja agora. Agora. E no verso 26, o rei se entristece com o pedido dela. Lê comigo o verso 26. O rei entristeceu-se muito, mas por causa de seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Meus irmãos, Herodes sabia que estava errado. Sabia que João era um homem santo e justo. Ele gostava de ouvir João. Mas tinha duas coisas que Herodes amava acima de tudo: Herodias e a sua reputação. E abrir mão do seu relacionamento com ela iria lhe custar o quê? Essas duas coisas. Percebeu que tem muita gente que age exatamente como Herodes? Se preocupa muito mais com temor a homens. Preocupa-se muito mais com a sua reputação do que fazer a coisa certa. Ai, que vão falar de mim? E todo mundo faz mesmo, né? E agora, obrigado, contra a sua vontade, o texto nos diz que ele manda matar João. Leia comigo os versos 26, 27 e 28. O rei entristeceu-se muito, mas por causa do seu juramento dos convidados, não quis negar o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda, com ordens de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou-o no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando à jovem, esta a entregou à sua mãe. O soldado desce lá no calabouço, provavelmente põe João Batista de joelhos, e com um só golpe decepa a cabeça de João de seu corpo. Pega a sua cabeça, coloca num prato, sobe ao salão e entrega a Salomé. E um detalhe importante aqui é que o rei concede a Salomé o pedido, e Salomé pega o prato com a cabeça de João e faz o quê? Corre para entregar para a mãe. E apesar da situação macabra aqui, terminar uma festa de aniversário com a cabeça de um homem num prato, Herodias, enfim, tem o quê? A sua vingança. Provavelmente o sentimento dela era: finalmente, acabei com esse sujeitinho aí, com aquele que me odiava, acabei com aquele que me difamava. Meus irmãos, um momento de triunfo no reino das trevas. E o que restou aos discípulos de João? Leia comigo o verso 29. Quando os discípulos de João ouviram isso, vieram, levaram o corpo e o puseram numa sepultura. Meus irmãos, uma história triste, com um fim cruel. Mas o que esse texto aqui nos ensina, além do que nós já pudemos ver nele? Dois pontos importantes aqui se destacam. Primeiro ponto: Deus
livra, Deus salva, Deus liberta, mas Deus também submete seus servos mais fiéis a passar por sofrimentos e mortes terríveis aqui nesse mundo. Muitas vezes o próprio Senhor entrega aqueles que se opõem à mensagem do Evangelho. Pega um servo e coloca na mão da impiedade. E contra isso nós temos uma teologia hoje, chamada teologia triunfalista. Que é aquela que, não, irmão, você é servo? Esquece, jamais vai acontecer qualquer coisa com o filho do rei. É câncer, vamos orar aqui, irmão, já está decretado pelo Senhor que você já está curado. Aí um mês depois a pessoa morre. O que ela vai ouvir? A sua fé lhe faltou, irmão. Ainda bota a família em crise. Meus irmãos, a Bíblia está repleto de casos assim, homens fiéis, tementes a Deus, e mesmo assim Deus não poupou de passar por sofrimento e mortes terríveis. Se você ler Hebreus capítulo 11, nós vimos hoje cedo no café, acerca dos heróis da fé. Meus irmãos, nós veremos pessoas que simplesmente foram comidas por leões, cerradas ao meio, decapitadas, apedrejadas. Formas de execuções horríveis que Deus permite a seus servos, servos fiéis, tementes a Ele. Portanto, aqui, irmãos, Marcos, mais uma vez, está preparando os seus leitores para a mais cruel das mortes, a morte do próprio Filho de Deus, o próprio Cristo. E se Deus não poupou os seus servos fiéis ao longo da história, Ele também não pouparia o seu Filho. O próprio Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. E a lição para nós está justamente aqui. Meus irmãos, eu e você, nós não estamos isentos de passar por problemas como o de João Batista, como uma morte dolorosa, ou viver talvez numa prisão. Mas isso não significa que Deus não nos ama. Isso significa que Deus nos usa para mostrar 3 coisas. Anote aí se você quiser: a seriedade do pecado, a exatidão da sua ira e a sua misericórdia oferecida àquele que dará ouvidos. Sabe por quê? Porque nós de fato, irmãos, nós merecíamos isso. E isso não é nada, nada perto do que nos aguardava. Nós vamos chegar lá. Nós vamos entender um pouco mais acerca do que significa, o que representa o inferno na vida de um ímpio que vai para lá. O lugar onde o fogo não se apaga. O lugar onde o verme, ele não morre. Mas Deus, na sua imensa graça e misericórdia, Ele nos transforma e nos livra dessa condenação eterna. Amém, igreja? Portanto, irmãos, nós temos que parar de achar que as coisas só acontecem com a gente. Oh, como tem gente que reclama, Deus, tudo é comigo. Ai, Deus, tudo é eu. Ou seja, como o Senhor é injusto comigo. Meus irmãos, Deus age comigo, com você e com o ímpio também. Pois não é só a graça, a justiça também está sobre os dois. As coisas acontecem para mim, para você, e acontecem também para todos os outros que foram fiéis a Ele até o fim, independente do nosso fim, se vai ser bom ou não.
Porque esse fim aqui não é nada para quem ama a Deus. Aliás, para quem ama a Deus, esse não é o fim. E para quem não ama, também. Mas a diferença é onde estarão depois do fim. Segundo ponto. Pessoas podem ficar debaixo da influência do Evangelho, viver numa família cristã verdadeira, mas não conseguir dar o passo, não responder a essa graça, não se batizar em nome de Jesus, por não conseguir se afastar daquilo que ama. Daquilo que ama, mais do que a Deus. Quantas pessoas, quantas famílias vivem para fazer a vontade de Deus, e membros amados e queridos, que muitas vezes frequentou a igreja por tanto tempo, não está nem aí para Deus. Irmão, eu não sei se é o seu caso, mas o conselho que eu lhe dou diante de um texto desse, irmão, não brinca com isso não. Não brinque com isso. Você crê em Jesus? Sim. Você conhece a verdade? Sim. Então por que ainda insiste em não levar a Deus a sério? Meus irmãos, Deus ama os seus filhos e dá todas as oportunidades possíveis, até impossíveis, para fazer a sua vontade. Mas não pode ser, irmãos, desde que seja igual à minha vontade. Nós sabemos que um salvo em Cristo, ele vai se distrair, rodar lâmpada no mundo durante muito tempo, se ele assim decidir. Mas nós sabemos que quem traz é o Senhor, e se ele de fato é um salvo, ele virá. Agora, como que ele virá? Em que estado ele vai estar? O que vai fazer para esse servo vir a Jesus? Essa é a pergunta. Porque para ele foi, desde que seja feito o quê? A minha vontade. Irmão, isso custa caro. E não precisa disso. Não precisa disso. Ah, pastor, mas, veja bem, mas eu sou novo ainda, eu tenho muita coisa para viver. Depois eu penso nisso aí. Eu até entendo, eu até gosto de ouvir isso. Que nem o Herodes aqui. Eu entendo e até gosto de ouvir isso, mas depois eu penso nisso. Jovem, presta atenção. Você não tem tempo nenhum não. Você não tem tempo algum na sua vida. Quem detém o tempo em suas mãos é Deus. Tem pessoas que também frequentam igrejas anos após anos. Até fazem parte da membresia, se declaram cristãos, mas simplesmente não conseguem abandonar aquilo que separa ela de Deus. Aliás, muitos nem lutam com isso. Herodes conhecia Deus, sabia da verdade, mas não foi capaz, irmão, de abandonar sua mulher e seu pecado. Nunca se esqueça, queridos, se você não decide, a história vai decidir por você. Mais cedo ou mais tarde vai cair no seu colo. E talvez você pode não apreciar muito o resultado disso. Se tem alguém aqui hoje que é, digamos, um simpatizante do Evangelho, acredita que o cristianismo está correto, mas nunca assumiu isso publicamente na sua vida, nunca olhou para Cristo da forma como deve ser olhado, para ser identificado como um servo fiel do Senhor, para fazer parte do seu povo, e junto ao povo de Deus sofrer, se preciso for, a dor, vergonha, o vexame perante o olhar desse mundo, porque isso vai acontecer. Faça-se essa pergunta: o que você ama mais do que a Deus? O que te afasta de um relacionamento sincero com Cristo? Às vezes ele é um salvo,
mas prefere o mundo. Lembra do homem indeciso no muro? Como cristãos, a igreja está desesperadamente gritando, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Lembre-se, irmão, que o silêncio do inimigo nas nossas vidas pode custar a própria vida, enquanto você estiver em cima do muro. Não essa vida aqui, onde podemos até morrer como João Batista e tantos outros servos do passado, mas a eterna, que Deus nos oferece no seu Filho amado, Jesus Cristo. E que a nossa indecisão pode nos afastar dessa graça. Briga com isso não, irmão. Não dê ouvido a esse mundo, não. Não fique brincando, não fique se distraindo com as bobagens efêmeras daí de fora. Se Deus quiser, daqui a um tempo, nós iremos abrir novamente uma classe de batismo nessa igreja. Irmãos, como nós vamos orar por sua vida? Como nós vamos orar pela vida da igreja? Para que Cristo reine absolutamente na vida de cada um. Não se porte que nem Herodes. Não tenha apenas flerte e namoro com o Evangelho, não. Una-se a Cristo Jesus, como igreja do Senhor, e responda a essa graça. Não somos nós que decidimos, é Deus. Mas em meio à decisão dele, o Espírito Santo nos convencerá do nosso pecado e nos conduzirá à redenção em Cristo, desde que nós não resistimos a ele. Não luta com isso, irmão. Só vai ter prejuízo na sua vida. Você não sabe como você vai voltar, em que estado você vai estar. Se entregue a Deus, irmão. Se entregue a Cristo. Se derrame aos pés da cruz. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Amém? Lembre-se desse rei que flertava com o Evangelho, mas ele não foi capaz. Ele não foi capaz de abrir mão do que para ele era mais importante do que o próprio Deus. Que isso não seja uma realidade minha nem sua. Que nós possamos viver para fazer a vontade de Deus em tudo na nossa vida. Como igreja, dentro da igreja, dentro dos nossos lares, onde nós colocarmos os pés, as pessoas possam olhar para mim e para você e não enxergar eu e você, mas enxergar o seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça, irmãos. Vamos orar ao Senhor.